Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, tudo bem? Estamos começando agora o Atualidades Pampa deste 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Eu tô super bem, tu não tá tentando voltar comigo, tá fazendo agradinhos, não sei o quê. Eu tô super feliz. No final do Não é programa, isso que tu quer comigo? Porque tu fica me mandando mensagens. No final do programa, no Rabicho da meia-noite, eu vou contar pra vocês a história do Enem. Tu estás proibido de falar sobre o Enem. Agora, vamos começar o nosso programa de hoje. Quero dizer que não só nós estamos trabalhando. Desde hoje pela manhã, cedo, na sede campestre lá da Procergs, o governador eleito, Eduardo Leite, está trabalhando. Ele convocou os representantes daqueles partidos que foram favoráveis, que estiveram ao seu lado, enfim, para saber das suas propostas, né? Para saber o que pretende, o que eles têm a acrescentar no seu governo. E eu achei muito conveniente que ele tivesse pego justamente esse dia de hoje para poder conversar com as pessoas. Eu quero dizer aos senhores que até às 18 horas, mais ou menos, não tinha sido concluído ainda este encontro do governador eleito Eduardo Leite com os representantes dos partidos que o apoiaram ou desde o início ou a partir do segundo turno. Dona Magda, Pois mas não, eu acho Rochão. que... Primeiro, quero dizer que saúdo muito, caso haja um reatamento na bancada. Não quero citar os partícipes, mas quer dizer que ficaria muito feliz. Mas eu não consigo duvidar também, doutora Roberta, claro, também. eu sou madrinha, faço questão. Dona Magda, eu tenho certeza que a matéria passa pela matéria que nós discutimos ontem aqui. Lembra que o futuro presidente Bolsonaro fez uma reunião com os governadores e o nosso governador começou a tratar de ele poder participar da recuperação fiscal para poder participar, receber é fundamental. E é lógico que vai descendo, ele vai precisar exatamente a agilização disso aí, e muito rápido, com um trabalho não só técnico, mas com um trabalho também político, né? De começar a derrubar resistências, começar a fazer um trabalho de reerguimento de um Estado tão falido. Então, eu acho que teremos boas notícias, sim, eu acho que muito boa hora se manifesta o governador. É verdade. Ele disse que já tem o seu secretário da Fazenda escolhido, mas que só vai anunciar agora no correr desta semana que vem. Ele só adiantou que é uma pessoa que não é daqui. O seu secretário da Fazenda não, é uma pessoa que não é daqui. Então vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Mari, tu estás desde amanhã lidando com... Tu tá com cara de sem vergonha. O que tu fez até agora? Não, presta atenção. Depois que saiu da rádio, o que tu fez? Você show? Sim, eu estava ouvindo Tchaikovsky. Chama Tchaikovsky. Chama Tchaikovsky. Chama de nome, Dona Magda. Não, cada um chama do jeito que quer. Eu duvido muito do êxito do casamento do senhor Vitorino com a Dona Magda. Por quê? Eu duvido por um motivo muito simples. Os deveres conjugais. A contraprestação. Eu quero te dizer, a contraprestação ficou prejudicada já nos primeiros dias. Então, foi uma das razões, assim, que abalou, deu um abalo sísmico na relação. Precoce. Mas ele tá cheio de promessas, que agora ele tá diferente, que é um homem diferente. Cabelo cortado. Cortou o cabelo. Eu cortei, tá caindo, vocês não entenderam. Vocês entenderam que é um corte natural esse. Magda, feriado, mas a coisa não parou de ferver lá em Brasília, sabia? Não? Tem uma discussão muito grande sobre quem será o novo ministro da Educação. Por que essa dificuldade? Porque essa história da escola sem partido vai fazer parte da antessala do Ministério. Bolsonaro não esconde que é uma campanha muito forte para acabar com essa história. E isso vai exigir mudanças muito significativas, especialmente nas universidades públicas. Sim. Ele quer trazer para si o direito de escolher os reitores. Ele quer reitores de confiança, não quer ideólogos. Okay. Aquilo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com aquele reitor lá que é afiliado ao PSOL, com 4 incêndios no currículo dele, a queima do Museu Nacional, aquela coisa, o Bolsonaro não engoliu muito bem. E ele quer um nome forte para o Ministério da Cultura. Da Educação. Eu não sei exatamente qual seria o perfil dentro dessas características que ele quer. Porque um militar acho que não seria adequado.
Acho que o Ministério da Educação teria que ser um professor. Tem que ser alguém ligado Tem que ser alguém ligado à educação, um professor, um acadêmico, mas que tenha um perfil não ideológico. Porque sabe o que a turminha de sempre? A turminha de sempre é Folha, Globo, que as coisas estão... ele nomeou um ministro lá e aí uma moça disse assim, nomeação ideológica. Aliás, tem a filial da Folha aqui de Porto Alegre também botou assim, né? Nomeação ideológica. Gente, nós temos nomeação ideológica há 14, 15 anos no Brasil, são nomeações ideológicas. Sim. E agora... E bem claras, né? Ele nomeou a nomeação ideológica. Sabe, umas coisas assim que me deixa assustado, tamanha hipocrisia que começa a habitar as críticas. O cara nem assumiu ainda, já estão detonando o governo do cara. Então, o ministro da Educação, ele vai tomar muito cuidado, ministro ou ministra da Educação, ele vai tomar muito cuidado porque vai ter que ter esse perfil, tem que ser uma pessoa ligada à educação, alguém da academia, mas alguém com pulso firme, porque vai enfrentar muita resistência. A academia brasileira formou um grupinho de esquerda, de pensamento socialista, que vai dar muito trabalho desmontar. Vão ser anos de luta. E acho que o Bolsonaro, no governo dele, sozinho, não consegue. Nós vamos precisar pelo menos uma década para colocar a academia brasileira outra vez no lugar. Concordo contigo. Mas será que não vão mudar também de ideologia? Não teremos uma nova ideologia? Contrária à ideologia de hoje? Porque tem gente que dança conforme a música. Mas amiguinho, esse é um discurso ensaiado. Porque mas eu não sei nada. quando eu falei essa coisa... Não, o discurso ensaiado dos adversários. Né? Porque quando eu falei na manchete, a nomeação do ministro foi uma nomeação ideológica. Pô, a gente só teve nomeação ideológica até agora. Então, assim... E se o Cristóvão Buarque fosse o novo ministro? Seria um nome interessante. O problema é que o Cristóvão Buarque talvez não seja o homem forte que ele quer, porque o Cristóvão Buarque é identificado com a esquerda. O Cristóvão Buarque é um socialista. Tem um temperamento dócil, né? Eu acho que ele é dócil, ele é acadêmico. Ele é muito educado para pegar essa barra. Tem que ser um ministro meio Bolsonaro, assim, meio rinoceronte, sabe como é que é? Do tipo, o reitor tal fez um movimento, tira o reitor, bota outro e pronto. Acho que não é nem técnico, é um cara que do joelho para baixo, do pescoço para baixo, tudo é canela. Tudo é canela. Comentaram que o Bolsonaro andou falando com a Viviane Sena. Não necessariamente para indicá-la, mas quem sabe para vir aí uma recomendação mais da iniciativa. Acho que não, eu acho que a Viviane Sena está mais ligada a coisas com crianças, ação social. Com ações sociais, sabe? Eu penso que ela está mais ligada a isso. Talvez a Viviane Sena fosse um nome interessante para uma secretaria dentro do Ministério da Educação ligada à ação social. Talvez pudesse ser por aí. Mas ministra da Educação, não. Acho que nem ela aceitaria. Tem que ser uma professora, um professor, alguém da academia e com nome forte, com mão forte. Sobre ainda a respeito do chanceler, o novo chanceler, o diplomata esse Ernesto Araújo, que falamos ontem, hoje corre nos corredores do Itamaraty uma preocupação absurda com essa indicação. Acham que ele não está talhado o suficiente para atender uma demanda tão importante num cenário tão diferenciado como está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. O mundo hoje está mudando as regras e nós precisamos de um chanceler muito capacitado, que tenha muito traquejo, e como ele nunca foi responsável por embaixada, teme-se que talvez ele não dê conta e não tenha a noção da abrangência e da importância do papel dele. Então, temos que avaliar... Mas é um jogo de adivinhação, né? É um jogo de adivinhação. Vai depender da habilidade dos skills dele, o que ele está alinhado. Sabe quem é que vai comandar a política externa brasileira? Bolsonaro. Bolsonaro. E ele está muito alinhado com o Bolsonaro e com os protótipos. Ele já disse hoje, esse negócio de Cuba, ele disse, estão levando esse assunto muito adiante. Quando eu assumir dia 1º de janeiro, eu resolvo. Exatamente. Hoje mesmo já foi publicado. Hoje já foi, deve ser no Diário Oficial de amanhã, o edital para os médicos. Os sindicatos médicos do Estado de São Paulo diz que tem mais de 20 mil médicos em São Paulo. Jovens. Interessados. Então, sabe, tem um componente ideológico. É isso que eu digo, deixe o cara efetivar as coisas. Você sabe quanto nós mandamos para Cuba até o mês de outubro? 8 bilhões de reais. Você sabe que o maior... Mas assim, bilhões. Nós estamos financiando a ditadura cubana. Sim, fala, Mário. Não, a exportação cubana é só médico.
É só médico, eles não têm mais nada para exportar além do rum cubano, que é excelente e tal, mas eles faturam em cima desses médicos. Eles dizem o seguinte, nós formamos médicos e toda a educação superior, qualquer educação em Cuba é gratuita. Então, nós formamos os médicos e eles têm que nos devolver todo esse dinheiro que nós gastamos com eles. É por isso que eles dizem que os 70% ficam com eles, que eles distribuem, diz que ajudam as famílias e tal. Pelo menos é o que o governo cubano diz, a ditadura cubana diz. Ô, Marni, você sabe que o curso de medicina... Sabe que eu estou anotando aqui, vai dar uma fila muito grande, eu não vou largar a palavra. Mas agora, vamos deixar o Ruschel falar, ele quer acrescentar alguma coisa nesse assunto. No Brasil, o curso de medicina são 6 anos, mais 2 um período de especialização. Sim, sem dúvida. Mais 2 lá é 4 aninhos, amigos. 5 semestres de formação técnica, 1 ano e meio de residência, e depois eles ainda têm que trabalhar 2 anos para o governo de graça para pagar a faculdade. Vamos ouvir o Ruschel, Dona Magda, eu quero falar do sem partido, tá? Mas só quero fazer 2 colocações. Primeiro, o que ontem já há um número, são 28 milhões de pessoas sem médicos, que eu torço e vou torcer muito de coração para que esse projeto de abrir edital aí, porque, insisto, são 18 milhões, são 15 mil municípios com 20 mil habitantes que ficarão sem médico imediatamente, à medida em que saírem as coisas. Então, vou torcer muito para que o edital dê certo, para que nós consigamos substituir esses médicos, porque o programa Mais Médicos foi criado exatamente porque os médicos não queriam ir lá. Se agora temos a fórmula mágica de que todos os médicos vão querer ir para o interior, que bom, vou torcer bastante e nós consigamos resolver esse partido. Mas a questão que eu quero trazer é a questão do sem partido. Tá? O sem partido, eu concordo integralmente com a sua concepção. Só que fui ler o projeto e ele traz 2 coisas ali que não se fala, dona Magda. E isso sim me inquieta e isso participará dos meus debates pessoais. Então, para mim, escola tem que ser sem partido, lógico, cara. A formação intelectual, política da pessoa será os conceitos que ela recebe da vida e o lado que ela quiser ter. Mas ali, se vocês forem ver, tem 2 matérias que me inquietam, sim. Os professores não poderão falar de educação sexual, está proibido expressamente, e não poderão falar da sexualidade das crianças. E aí, isso sim me inquieta e discordo veementemente, dona Magda, porque eu acho o seguinte, as famílias saem de casa às 6 horas da manhã e voltam à meia-noite, trabalhando em 2 turnos, 3 turnos e coisa. O único contato que a criança tem, e hoje uma criança... a minha geração foi ter contato com sexo, uns com 15, outros com 18, outros com 20, tem gente que foi ver uma mulher nua depois dos 20 anos. Hoje uma criança de 6... já incomodava. Tem gente hoje, que viu cedo, mas não sabe o que fazer Não sabe o que fazer. Não, e tem gente que também se outros que prometem casamento, mas sabem que não vão cumprir nada. Verdade, pode. Também é verdade. Mas, só enrolando. Recuperando a parte séria. Hoje uma criança de 6, 7 anos, se tu te descuida, ela pega o celular, ela vê mulheres nuas e não tem a correta compreensão. Então, desconhecer que o aluno, que o Ayrton Ruschel com 6 anos, é diferente do aluno de 6 anos hoje, que as necessidades, que as minhas perguntas são maiores, essa é a primeira parte. E a segunda, quanto à sexualidade, dona Magda, eu sou de uma geração que, lamentavelmente, os homens não puderam assumir a sua sexualidade, casaram, e com 40, 50 anos aí estão casados com filho, tentando achar o seu rumo, tá? Eu acho que essa matéria tem que ser enfrentada, sim, nós teremos pessoas menos infelizes que assumirão sua condição muito mais jovem, se bem orientadas por profissionais, e não vejo afora os professores ninguém em condições melhores de fazê-lo. Mas assim, para isso os professores também vão precisar se preparar. Exatamente. Porque, olha, é um assunto delicado, da maneira que tu trata, a necessidade que tu trates isso muito bem, com técnica, com preparação, com a linguagem correta para o momento. Isso não é para professor em sala de aula, isso é para psicólogo. Não, Gustavo, eu acho que até pode ser para professor. Orientador educacional, pode psicólogo. Ser. Mas só que tem que ter preparo. E nós não temos gente preparada para isso. Não é para sala de aula, não vai estar ensinando a não sei o quê. Mas dependendo de como tu abordares o assunto, Gustavo Vitorino, eu acho que pode ser numa sala de aula para meninos e meninas. Que se tem uma cadeira específica para tratar da matéria. Ok. Mas não um professor de história ou uma professora de geografia vai estar ensinando. Concordo contigo. Não, um profissional da área com uma didática, com algo assim,
Mas eu concordo. Inclusive, é impossível que um professor seja pior que o seu coleguinha do lado ali. Impossível, que é quem vai ensinar. Impossível. Que é quem vai ensinar. Ele não vai aprender com os pais que não têm nem cultura para isso e nem estão em casa porque estão trabalhando. Aí ele vai aprender com o coleguinha do lado, com outro coleguinha, com outro coleguinha. E daquele jeito que a gente sabe, Duvido que, por pior que seja, por mais despreparado que seja o professor, que ele não tenha uma condição melhor de qualificar esse aluno. Ele vai ter que ser preparado também para isso. Magda, eu queria só fazer um comentário que eu não consegui em cima do tema que a Roberta trouxe. E eu até entendo o lado da preocupação que Brasília vem, os seus colegas vêm sentindo. Por quê? Ontem nós comentamos que ele era colocado como trumpista, tá? E Peraí, quem? Vamos de novo. Não. O Ernesto Araújo. Ernesto Araújo. Ministro das Relações. É que eu ia comentar. É que assim, é que nós temos que lembrar sempre o seguinte. A pessoa não precisa obrigatoriamente ter escutado antes. Nós temos que... Sem dúvida. Informar. É que às vezes Vamos ver, tu vais falar sobre o ministro nomeado ou escolhido pelo Bolsonaro. É porque aquele rapaz chegou ali no sofá agora, sentou ali, agora está comendo um pastel, tomando uma Coca-Cola. Ele, de repente, não viu o que eu estou na Roberta. Exatamente. Então deixa ela falar. Tem aquele outro que está meio bêbado. Nós dois usamos já 3 minutos dela. É que às vezes eu não inicio, eu vou desenvolvendo e vou explicando. Vamos lá, vai. Consegue ir entendendo ao longo da explicação. Tem que dizer o que é. Calma tem que dizer o que é. Isso é TV. Bom, então qual é a minha preocupação? O Brasil não tem as mesmas armas de fogo que Estados Unidos. Então, com certeza, se igualar, claro que se aproximar, buscar uma aproximação com os Estados Unidos, perfeito. Um alinhamento de estratégia, mas poder de fogo não tem como comparar. E eles mesmos não se comparam, eles se comparam com o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, com países afins. Agora, da América Central para baixo, é outro esquema. Para mim, eles consideram, até o próprio Estados Unidos considera tudo mais ou menos parecido. Tudo igual. Então, sim, eu acho que tem uma preocupação, porque nós não vamos conseguir negociar que nem Tem que ser um cara muito Trump. Forte. E aí é que vem, se ele fosse apenas uma expectativa, não, ele já foi anunciado como sendo nome. Então, vai se estudar o currículo e principalmente as ações desse profissional dentro da chancelaria. E aí se identifica que ele realmente tem visões pequenas em alguns aspectos e ele não é aquele grande nome que todos estávamos esperando, porque vai realmente afetar a nossa economia. Mas aí Roberta, a minha questão em relação a esse assunto é a seguinte. O Brasil é o único que trata a chancelaria, trata o Itamaraty como festinha de amigo para tomar vinho brasileiro e comer canapé baiano. Não. Chancelaria é business. Você fala com um cônsul americano, ele é especialista em comércio internacional. Você fala com um cônsul alemão, ele é especialista em comércio internacional, em relações bilaterais. Nós mandamos para as embaixadas brasileiras ao redor do mundo, nós mandamos políticos sem voto. Gente que acabei de... O Itamar Franco foi embaixador brasileiro. Nem apareceu. Em Portugal. Nem apareceu em Portugal. É verdade. Sabe? A gente tem mania de mandar amigo... de político para a embaixada, quando aquilo lá deveria ser lugar de um embaixador de carreira. O Itamaraty é uma extensão do Ministério da Indústria e Comércio. É uma extensão de um balcão de negócios. As relações que nós precisamos com os países, além de uma relação de amizade, é principalmente uma relação comercial. Eu não quero a paixão da Austrália pelo meu país. Eu não quero a paixão da Síria pelo meu país. Eu não quero a paixão do Japão pelo meu país. Eu quero fazer negócio com esses países. Eu quero que eles comprem produtos brasileiros e nos vendam produtos que não são interessantes. Então, eu acho que a gente criticar agora esse embaixador por falta de tamanho é muito temerário, porque ninguém é diretor de uma região tão sensível quanto ele foi, que é a região do Canadá e dos Estados Unidos, no Itamaraty por muitos anos, se não tiver tamanho, estatura e competência. A crítica é porque ele está do lado do Trump. Essa é a crítica. A crítica é essa. Não. Aí vem G1 e Estadão e a Folha de novo todo mundo embarcando. A crítica, na verdade, é que muitos pensam que justamente por ele desconhecer muitos assuntos do comércio internacional,
ele não vai ter essa perspicácia. Não é como... Eu estava tentando lembrar agora do nome... Por exemplo, o nome... Quem conhece ele assim, dessa maneira, para dizer que ele não tem isso? Eu tenho familiares... Ok, então vamos lá, vamos dar nome aos bois. Que tem realmente, que são embaixadores, etc., e que trouxeram essa informação, né? Mas, como todo mundo dentro de Itamaraty, tem essa postura de respeito. É uma questão interna que se questiona e eu estava tentando lembrar do nome, me ajudem, o responsável pela hoje, a Organização Mundial do Comércio, é um brasileiro. Ele é fantástico. É uma pessoa que justamente conversa com todos os grandes presidentes, ministros do mundo inteiro, falando de economia internacional, de abrir os mercados, de conversar e de expandir, que é o que nós mais precisamos para, no final das contas, fazermos o quê? Gerarmos empregos. É isso que a gente precisa. Eu respeito essa opinião, até da procedência que tem, mas eu acho que o Bolsonaro não é um tolo para ter escolhido uma pessoa eu acho assim. Cedo para ser... Eu respeito a opinião das pessoas que conhecem. Vamos ver se o cara... Agora, como diz aqui o nosso telespectador Júlio de Oliveira, ele disse assim, depois que o Celso Amorim chegou à chancelaria brasileira, qualquer um pode ser. Depois da inércia dele com as refinarias na Bolívia e o caso Zelaya, e a recepção do Ahmadinejad, nada pode ser pior. Isso sem falar no italiano. O Júlio tem razão. Quer dizer, depois de Cesare Battisti. Qualquer coisa que vier é melhor. Eu acho que nós temos que deixar as pessoas trabalharem, gente. Nós estamos fazendo um achismo. Não, porque quem está criticando não olha o próprio umbigo. Provavelmente. Sabe, esses jornalistas estão dizendo a indicação para o não sei o que foi ideológica. Como assim? Achou o ovo de Colombo? Indicação ideológica? Só o que tivemos até agora foi indicação ideológica. Você sabe quem era o ministro das Minas e Energia do Lula? O Lobão. O Lobão não sabe quantos furos tem uma tomada de luz. E aí a gente que apoiava esses caras, agora vem falar que uma indicação ideológica. Para com isso. Eu quero falar a respeito do senhor Lula. Eu assisti grande parte do interrogatório, foi mostrado pela televisão e assisti na televisão. O Lula cometeu o maior erro da vida dele. O maior erro da vida dele foi presumir que nada aconteceria com ele, que ele estava acima de toda e qualquer justiça e de ter atacado a justiça brasileira, chamando a justiça brasileira de farsa. Foi isso que ele disse repetidas vezes durante todos esses anos. E você chamou a atenção. O Lula... xingar juiz não é bom negócio. O Lula está com 73 anos. Quando começou todo esse movimento da Lava Jato, e ele jamais vai confessar, porque a hora que ele confessar que fez uma coisinha sequer, o nome dele cai por terra. Acabam-se aqueles que veneram ele como se fosse um semideus. Ele deveria ter enfiado a violinha no saco, pega um aviãozinho e ter ido viver em Paris, asilado em Paris, e de lá comandar o PT e comandar a política, os seus aparinguados, os seus acólitos. Era isso que ele deveria ter feito. Mas ele achou que se elegeria de novo presidente e que colocaria toda a sua turba tomando conta do país e esbulhando o país, conforme estão aí as provas todas colhidas. Ele enfrenta agora uma juíza 10 vezes pior do que o doutor Moro. É verdade. E digo por quê. Ele começou inquirindo a juíza. A senhora acha que eu sou o dono do... Não, quem tem que responder é o senhor. E o que ela disse? Vamos ter problemas. Se o senhor começar neste tom comigo... Vamos ter problemas. A gente vai ter problema. E outra coisa... Você sabia que tinha camiseta em Copacabana à venda agora? À venda camiseta assim. Se o senhor começar assim, nós vamos ter problemas. Tinha camiseta em Copacabana. Eu só gostaria de encerrar. Então, o Lula errou por diversos pontos. Primeiro... Ele já está com 73 anos de idade, já teve câncer, etc. E ele fica com essa postura agressiva contra o judiciário. Agressivo. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ser condenado. Neste de Atibaia, que existem provas, mas vem cá, mas tinham coisas minhas lá, tinha uma cueca, olha os termos que ele diz, tinha uma cueca minha lá, um par de meia, uma cueca. É o nível, né? Tinha os charutos cubanos, tinha uns que vieram de... Tinha uma série de coisas pessoais dos netos e tal, mas tudo bem, eu tenho o sítio é meu. Mas por que não declara? Porque
cairia todo este castelo de cartas criadas por esse senhor Lula. Lula cometeu o grande erro da carreira dele. Ele é inteligente, é um homem inteligente, ele tem o dom da palavra, ele tem o dom de líder. Só que ele foi para um caminho totalmente errado, tem que dizer isso, infelizmente. E ontem ele insistia na ideia de que se estava discutindo a questão da propriedade do sítio. E a questão da propriedade do sítio é secundária. A prova é bem focada na questão da lavagem de dinheiro, de valores obtidos através de propinas da Petrobras. E a pergunta é uma só. Para que reformar um sítio com o tamanho de uma construtora como a Odebrecht, a OAS? Por que tu chamas a OAS, a Odebrecht, para arrumar um sítio e não um caseiro que resolva com um empreiteiro, um cara que compra uma Maserati e vai fazer Uber. Esse é o foco que o Lula tenta retrazer, enfim, criar a construção, claro, da sua defesa, né? E realmente a juíza foi incisiva o tempo inteiro. Ele trazia a discussão para a propriedade. O cara que compra uma Maserati e vai fazer Uber. Não, só o sítio, todo o valor investido é 1.700.000. 1 milhão no sítio e o restante só na reforma. A cozinha saiu 252 mil reais. Igual a minha. Exigência da senhora, da dona Maria. Sim, então aí que é o foco, né? Esse é o jogo da lavagem, né? E tanto o Emílio Odebrecht quanto o Marcelo Odebrecht foram claros. Não, nós estávamos realmente fazendo essas obras. Então, no momento que eles reconhecem que fazem as obras, nós temos as provas. Bom, eu quero falar para você... Fala. Ontem eu vi um comentário, dona Maria, na TV Internacional. Pegamos a TV a cabo internacional, que tem lá em casa também, fora net. E eu cheguei a uma conclusão. O que a Odebrecht está fazendo nos outros países, são no ladrões. Estilo cartel de Medellín, é uma coisa fantástica. Matou duas pessoas extremamente importantes e na Colômbia, inclusive com requintes de envenenamento. E tem provas que no Chile matou um cara assim. Então, eu acho que o político que está ligado ao Odebrecht, ou declarando, entre aspas, ou não, ele tem que pegar a bona e ir para casa. Porque não tem saída mais. Agora está ligado ao cartel do crime. Viu, Coxo? Não é mais um lance de propina. Eles matam testemunhas lá. O governo colombiano está apavorado, envenenando as pessoas. É uma coisa mais sofisticada. Que nem o governo russo, sabe? Agora eu não quero decepcioná-los, mas a Odebrecht tem assinado acordos de leniência e tem continuado operando com os governos, até porque é uma estrutura tão grande, ela faz obras tão grandes, tem um expertise para obras tão grandes, que nenhum país tomou a decisão de fechar a Odebrecht. Pelo contrário, ela segue operando. Não, eu acho que a limpeza, tem toda a razão, eu só estou dizendo assim que é tamanha a grandeza e ela está tão enfiada no meio dos negócios, no meio da operação, que os países, embora vendo isso, fazem os acordos e a leniência é isso. Tu acorda com eles, paga, mas segue operando, readquire o direito de voltar a atuar. Então, ela, embora esteja fazendo essas coisas, Chicão, ela continua atuando nos mesmos países. Embora seja um acordo ridículo, né? Porque o acordo foi feito com o Brasil para pagar em 25 anos, 20 anos, 40 mil reais por mês. Tem parte da imprensa que gosta de florir a Odebrecht, dá um glamour no Odebrecht. A Odebrecht é uma grande organização criminosa no planeta. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem nada de charme naquilo ali. Não, sem dúvida. É uma coisa criminosa, porque da maneira que rola dinheiro, da maneira que eles fazem, agora? O que indiretamente aqui no Brasil também foram mortas. Quantas pessoas morreram aqui no Brasil que tinham ligação com governos, com não sei o quê? É uma forma indireta também de fazer. O que tu ia acrescentar? Eu ia trazer detalhes desse caso, que a Odebrecht lá pagou em propina 28 milhões. E esse caso da morte realmente é bem peculiar, porque primeiro faleceu o pai dessa pessoa, enfim, desse delator. E aí, 3 dias depois, ele já estava com câncer, o pai. 3 dias depois, o filho veio a falecer porque ele tomou uma água com gás que estava na escrivaninha
do seu pai no quarto onde ele havia falecido. Então, com cianureto. Agora, realmente... Cianureto não é uma coisa que a gente tem em casa, assim, não mexe nisso aqui, que eu tenho um vidrinho de cianureto aí. E não mexe, cuida pra não pegar esse vidrinho de cianureto. Quer um café? E agora eles vão até reabrir... O Vitorino teve lá em casa, oferecia uns troços pra ele tomar lá em casa. Um cafezinho de cianureto. Mas não tinha cianureto. Eles vão reabrir até a investigação do pai agora, porque se discute que... Falando em pai... Vocês gostam de teoria da conspiração? Você sabia que as duas principais testemunhas do rapaz aquele da facada lá morreram? Não. É? Sério? A dona da pensão em que ele estava há 2 semanas teve um mal súbito e morreu. Que teria uma avaliação do o sujeito que morava lá e ocupava o quarto ao lado dele foi morto misteriosamente num assalto lá em Juiz de Fora. Bom, já que nós estamos falando sobre familiares... Quem gosta da teoria da conspiração, e eram as duas principais testemunhas do comportamento dele lá na casa, lá, do período, quem falava com ele, quem não falava, quem o procurava, quem não procurava. As duas testemunhas morreram. Lembra o caso Celso Daniel? Isso é polícia que está na Polícia Federal, porque como era quando está na Federal, Lei de Segurança Nacional, a própria Polícia Federal divulgou essa informação. Bom, eu quero falar para vocês o seguinte, aqui em Porto Alegre existe um lugar que chama INTCC. É um instituto de ensino, pesquisa e atendimento individual e familiar. Ele é composto por uma equipe com uma visão abrangente e integradora, com longa tradição no ensino, na pesquisa, na prática clínica, enfim. Estou fazendo esta apresentação porque agora, no dia 22 de novembro, vai acontecer um momento bastante especial e eu penso, já que nós estamos falando de pessoas doentes e familiares, a psicóloga, a doutora Adriana Ferreira da Silva, vai fazer uma palestra, vai fazer uma apresentação que gira em torno do seguinte assunto: cuidados paliativos, mitos e verdades para familiares, cuidadores e profissionais de saúde. Eu acho extremamente importante esse tipo de apresentação, ou este tema, então por isso que eu estou divulgando para vocês. Vai ser das 19h30 até as 21 horas e o local é Plínio Brasil Milano 232. Tem um telefone fácil de você acessar aqui, ou de você ligar para se inscrever, ver como é que faz para participar, que é o 3022 3006. 3022 3006. As letrinhas são desse tamanho assim, eu estou me puxando aqui. Vamos de novo. 3022 3006. Acho que é um assunto muito importante, principalmente para as pessoas que têm em casa pessoas com alguns problemas dessa natureza, assim, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, porque é uma situação bem delicada a gente tratar com pessoas que têm algum tipo de problema, ou psicológico, ou pessoas que já estão com problemas que estão associadas à velhice. Os problemas da mente exigem exatamente cuidado dobrado. Magda, deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas, as senhoras que estão no quarto 1102 do Hospital Vila Nova, que estão passando por um tratamento sério. Quero mandar um abraço aqui à dona Adriana, a mãe dela, e também a dona Graça e a sua mamãe Luísa, que são fãs, as 4 desse programa, estão com o televisor ligado lá no Hospital Vila Nova. Força para vocês, um bom tratamento, que saiam daí recuperadas. Um abraço para todos nós, obrigado pelo carinho com a bancada. E quantas dezenas de abraços tu recebeste ontem e ficaste de transmitir aqui nessa bancada e não anotaste? Na verdade foram muitos, mas quando dizia assim, dá um abraço no Dr. Ruxo, eu digo, aí já... Eu vou mandar um beijo também para Márcia Guedes, para o filho dela, o Fernando, e a nora Marcele, que são nossos telespectadores, e ela é linda, uma querida, uma amiga muito especial. Também gostaria de mandar um beijo muito carinhoso para o casal, a Fernanda e o Duda Spumberg, que são pais da Marcelinha, que é muito, muito especial para a Violetinha, e o Alexandre, que tem 1 ano e 4 meses de muita fofura. Quer dizer, ele tem 1 ano e 3 meses, mas eu vivo achando que ele tem 1 ano e 4, porque ele é grande.
Beijo. Mudando completamente de assunto, vamos entrar na linha da gastronomia. Principalmente feriado, você não quer fazer nada. E algumas pessoas, desde ontem, me perguntam sobre aquela pizzaria que nós fomos naquela segunda-feira, que é a Nella Pietra. E a pergunta, as pessoas disseram, onde é que é? Trabalha, não trabalha? Está aberta todo esse período de final de semana, de feriadão e tal. E a Nella Pietra fica na Félix da Cunha, 993. Ela é, assim, paralela à Associação Leopoldina Juvenil. A Juvenil é na Visconde do Herval, esquina com Félix, e a Nella Pietra fica, assim, do outro lado da calçada. E eles têm um telefone, porque ela trabalha, você pode ir lá, como você pode pedir a sua pizza na Nella Pietra através da teleentrega. O telefone é 3237-2665. 3237-2665. Realmente é um lugar muito bacana e uma pizza maravilhosa. Não é, doutor Rush? O senhor que comeu pizza de milho? Fizeram, inclusive, para o senhor uma coisa que não tinha no cardápio. Eu fiquei encantado, não só com a qualidade das pizzas, mas também com o atendimento que lá tivemos. Mas em especial, porque eu, como tenho uma predileção por milho, e eles fizeram lá uma pizza para ti. Eu saí de lá encantado e por isso que lá voltei. Não, e outra, eu só ia comer uma, né, Magda? E eu comecei a provar todas. Não, ela disse assim, pede uma marguerita pra mim. Eu disse, mas coisa mais sem graça. Pior, não é pior que a do Ruth, mas eu enfim, não estou. A pessoa queria uma marguerita. Meu pedido foi exótico. Aí a gente fez assim, só metade de uma marguerita. Pizza de milho. O meu pedido foi exótico, ela comeu todas, um pedaço cada uma. Seu Mani, eu não estou entre aqueles que perderam a compostura. Quem perdeu? Eu não vou me manifestar. Eu sei que o senhor é comedido. Eu gosto de pizza cheia de bicho em cima, bem Aliás, pintada. um beijo a eles, né, que nos atenderam super bem. A Marlene, que nos atendeu, e a proprietária, que é a Graziella Beilé, minha amiga. Dona Magda, eu quero trazer uma notícia aqui que ela é muito importante, porque ela já está vigorando. Foi uma decisão do STF de quarta-feira, por 7-4, se criminalizou, e veja bem, todos nós estamos, então, dentro desta possibilidade, a fuga do local do acidente. O que é isso, traduzindo um pouquinho? Tem a parte criminal e tem a parte civil, porque havia um artigo 305 do Código de Trânsito que estava sub júdice, se ele era constitucional ou não, porque prevê uma pena de 6 meses a 1 ano, Chicão, para aquele que bate e foge do local. Né? Então, se ele podia fugir, se ele não era obrigado a ficar para não produzir prova contra si mesmo, e agora está definido por 7-4, se tu bateres, tu provocares um dano, tu tens a responsabilidade criminal, e se tu tiveres a responsabilidade civil e também fugires para evitar de ter que pagar, tu estás assumindo uma infração criminal que vai de 6 meses a 1 ano. Isso já é decisão final do STF e revogado por 7-4. Então, é muito importante que todos nós nos asseguremos. A única exceção, Dona Magda, é óbvio, quando tu estás ferido e tens que ser levado ao hospital, ou quando tu estás à beira do linchamento, porque às vezes tu provoca um dano tão grande que a comunidade quer fazer uma justiça pelas próprias mãos, se justifica a fuga. Afora ali, tu estás fazendo uma infração criminal ao fugir do local. E esse caso foi decorrente oriundo de uma ação ajuizada aqui no próprio Rio Grande do Sul, que discutia exatamente esse ponto. O quanto tu tá indo contra a tua própria defesa se tu ficasse no local de trabalho, no local do acidente. E o nosso Tribunal de Justiça aqui deu ganho de causa a esse condutor, o que foi revertido agora no Supremo. Essa decisão do Supremo tem efeito vinculante. Então, centenas de outras ações que estavam dependendo desse julgamento agora vão ser abarcadas. Os juízes de primeiro grau, segundo grau vão ter que se submeter a ela. E o que eu gostaria de trazer aqui os ministros que julgaram contra, porque eu acho assim inacreditável julgar contra. O próprio Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Dias Toffoli foram os que se manifestaram contra essa medida. E o voto do Luiz Fux, julgando a favor, ele colocou: como uma sociedade justa e solidária pode admitir que alguém fuja do local do acidente para não ser incriminado?
E o Alexandre de Moraes também deu uma bela decisão. O direito ao silêncio não significa o direito de recusa de participar do devido processo legal. Então, assim, eu acho que é uma medida justa, belos votos. Então, só... Vitorino. Eu tenho restrições em relação a essa decisão. Porque a pessoa fugia do local Não, eu acho que existe um meio termo aí. Porque nós tivemos aqui em Porto Alegre aquele caso do atropelador da Cidade Baixa, lembra dos ciclistas? Sim. Aquele caso foi polêmico, porque no julgamento, testemunhas disseram que tentaram virar o carro dele. Chutaram a porta do carro dele e tentaram virar o carro dele. Depois que ele atropelou? Não, antes, quando ele entrou na rua errado. Aí ele tentou dar ré, já tinha bicicleta atrás, não dava, ele estava com o filho do lado. Aí começou ele alega a isso xingar, e tem testemunha. Ia bater, e aí tem gente que testemunhou, ele estava com o filho, aí começaram a bater no vidro, e tal. E teve um ciclista que passou e chutou a porta dele. Tanto que depois na perícia do carro foi constatado que uma porta estava amassada. Então, assim, eu acho que a lei não pode ser tratada de uma forma absolutamente translúcida. Ela tem que ter pontos obscuros para que faça a análise do caso em espécie. Então, eu estou dirigindo, muito bem, eu estou passando num determinado local, num determinado ponto, faço uma curva, bato numa carrocinha de cachorro-quente, derrubo a carrocinha de cachorro-quente. Aí vem 30 pessoas com um pedaço de pau na mão na minha direção. Eu vou ficar ali para registrar o acidente? Não, tu tá na exceção. Não justifica tu atropelar as pessoas. Isso foi Não, mas peraí, nós estamos misturando os assuntos. Nós não estamos falando do mérito do assunto. Gustavo, eu acho que talvez eu não tenha sido, que eu falei a primeira parte, talvez eu não tenha sido claro. Nós não estamos versando sobre o mérito, nós estamos falando sobre um crime separado. Existem dois crimes. O atropelamento vai ser julgado com razão, sem razão, foi ou não foi. Agora, fugar do local, não prestar, não ficar para não produzir prova contra si, isso é que está sendo criminalizado. É outra coisa. Então, não estamos falando mesmo. E a exceção é exatamente o caso que tu trouxeste. Se há um risco à tua integridade física, tu estás autorizado a fugir, é o excludente. Então eu acho que não sou mesmo. Agora, nesse caso que tu traz, se ele não foi culpado, ele vai ser absolvido. E se ele fugiu porque ele estava aí com ameaça de ser agredido fisicamente, ele também vai ser absolvido. Ruxo, gostei da sua conclusão. Me lembra aquele presidente do Corinthians, como era o nome dele? Vicente Matheus. Se ele for culpado, ele vai ser condenado. Se ele não for culpado, ele vai ser inocentado. Não, mas eu faço Está fazendo um deboche do coleguinha. Eu faço minhas essas palavras do Ruxo. Mas eu fico muito feliz. Ele não pode colocar em risco a sua integridade física. O que está se falando aqui é de fuga. Chicão, se tu me entendeu, eu já me dou por feliz. Se tu me entendeu... Eu só quero saber uma coisa, depois desse papinho todo. Uma coisa, o cara vai em cana na hora... Ou vai ter aquela blá, blá, blá de advogado, juiz, e ele não pega nada, o cara mata todo mundo. Acho que tu tem razão. Ele pode ficar preso por uma audiência de custódia. Como antes não era criminalizado, ele não tinha risco de ser preso. Sabe como é que é nos Estados Unidos, Mário? É o seguinte, $1 milhão que quer ficar em casa respondendo o processo, ou vai em cana agora. O cara não tem blá, blá, blá. Então não adianta nada esse excesso de Fux, Toffoli. Mas aí eu não concordo. Essa parte do sistema judicial americano eu acho absolutamente injusta. Você não pode fazer justiça para rico e para pobre diferente. Mas o cara mata alguém na rua, não é? Sim, mas então se eu tenho $100 mil para deixar de calção, eu posso ir para casa. Se eu não tenho $100 mil, eu tenho que ir preso. Tá, então tu vai... Qual é a justiça? Isso é justiça. Só um minuto. O juiz vai pedir em função do que ele sabe dos bens do camarada. Ele vai pedir $1 milhão sabendo que o cara não tem. Ele vai pedir $5 mil para o cara que tem $1 milhão? Não. O cara aquele do Audi que destruiu a 24 de outubro, passou por 20 carros ali. Aquele cara e aquele outro Santa Catarina quero dizer que não inova a justiça americana, porque nós aqui nos nossos pedidos fazemos quando a gente enfrenta um grande inimigo, uma rede poderosa, por exemplo, se pede que a condenação em dano moral não seja ínfimo, para que exatamente seja pedagógica e faça uma condenação que quem cometeu a infração sinta a pena, senão ele não sente, né? Bom, deixa só eu fazer Magda, recebi um conselho aqui que tu não vai gostar. Vamos lá. O Jorge me aconselhou. Eu disse, pô, Vitorino, um cara que tá cheio de periquita na janela não deve casar.
Eu acho que tu tem razão. Boa ideia, Jorge. Valeu. Ô, Jorge, presta atenção no serviço aqui, ó, Jorge. Presta atenção no Tu serviço. tá me sacaneando, né? Tu tá falando das periquitas, né? E eu fico no segundo plano. Acho que é uma sacanagem. Em todo caso, vamos ver. O senhor Vitorino, ele interrompe todo mundo. Tá, vamos ver, presta atenção, Mário Barcelos. Eu falei agora há pouco sobre a palestra sobre cuidados paliativos, mitos e verdades para familiares, cuidadores e profissionais de saúde. Tem uma palestra legal. E a nossa telespectadora, Betinha Félix, para o Gustavo Vitorino. Mandaram uma frase. Ela diz o seguinte: Magda, por gentileza, sobre a palestra com a psicóloga, sabes me informar se é pago? Estou passando por tratamento de depressão, síndrome do pânico, tenho interesse nesta palestra. Grata pela atenção. Betinha Félix e todas as outras pessoas que tiveram interesse. Para não dizer que não é, ela tem um custo simbólico de R$10. Então, você paga R$10 e pode participar da palestra. Tem uma palestra também interessante ali no Saraiva, na livraria Saraiva do Praia de Belas, dia 19. Dia 19 é segunda-feira, né? Sim. Segunda-feira. Às 19h30, da psicóloga Anicis Moura Ramos. Eu não sei se é Anicis ou Anicis. Ou Anicis, Moura Ramos, a psicóloga, vai falar sobre como vencer os desafios sem desanimar. Aquela coisa da resiliência que nós devemos ter em relação ao cotidiano, né? Então, essa psicóloga que é especialista nessa matéria vai estar dando uma palestra 19h30 na Saraiva do Praia de Belas, nessa segunda-feira, dia 19. Muito bem. E o executivo do Banco Santander, neto do ex-ministro e economista Roberto Campos, muito conhecido e muito prestigiado e também muito elogiado. Ele chama Roberto Campos Neto. Ele foi o indicado para comandar o Banco Central no governo Bolsonaro. Lembrando que o Ilan não aceitou. O Ilan vai sair do Banco Central, obviamente, ele tem outras ideias, outras coisas a fazer. Inclusive nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos. Inclusive fora daqui. E então, o executivo do Santander, que é esse jovem, foi o escolhido. Ele tem um currículo, primeiro que ele é jovem, né? E ele é um economista, ele tem um currículo muito bom, pelo menos o seu currículo é muito bom. Neto dele, já falei, para assumir, obviamente, o Banco Central, ele será sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e terá que ter o nome aprovado. Também ele vai precisar passar pelo crivo do plenário da Casa. O presidente do Banco Central tem status de ministro, portanto, ele é uma daquelas pessoas que tem foro privilegiado. O avô dele, o doutor Roberto Campos, eu conheci o doutor Roberto Campos lá no Rio de Janeiro, assisti umas 2 palestras, fui convidado e tive o prazer de ouvir esse homem que era considerado um verdadeiro papa da economia. Ele foi ministro do primeiro governo militar, do governo Castelo Branco. Introduziu o Sistema Nacional de Habitação, introduziu uma série de coisas dentro da economia brasileira. Quebrou. Bom, aí já quebrou, mas o Vitor... Matou a tua conversa. Não. Tu tinha que subir em cima da bancada agora. E peitar essa operação. Presta atenção. Eu peço que deixem os colegas concluírem o seu texto. Coleguinha. Meus parabéns, dona Magda. Tá? Deixa concluir, depois tu fala mal. Agora tu interrompe o sujeito. Eu ainda vou à África para ver os paquidermes. Embora não precisa, querido. Tu tem um que está usando uma camisa cor-de-rosa. Aliás, meia suspeita. Rose. A verdade é o seguinte, eu não sei das aptidões do neto, né? Mas se ele herdou as qualificações do avô, que inclusive já no final da sua vida ainda mantinha um sotaquezinho americano. Ele foi professor de economia lá nos Estados Unidos, em Yale, não sei qual é a grande universidade que ele lecionou. Então era um homem preparado e que talvez esse neto tenha herdado do seu avô essas qualificações. Se o Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro está colocando ele lá, temos que esperar para ver a sua atuação frente ao Banco Central. Até o momento, ele é o chefe, ele é o comandante da tesouraria do Banco Santander. Até o presente momento. Então deve conhecer. Ele deve conhecer alguma coisa. Magda, uma das razões que o Ilan estava realmente preocupado em aceitar ou não é que ele tem uma divergência bem específica com o Paulo Guedes, que é o seguinte. O Paulo Guedes disse... Eu preciso que o câmbio seja flutuante. O Paulo Guedes disse, vai ser, mas se chegar a $5,5, nós vamos vender reservas. Então, se trata de não flutuante. Com isso, o Ilan caiu fora e segue a sua vida. É uma pena, eu lamento. Claro que nós vamos torcer muito para que o novo presidente do Banco Central honre
É muito necessário que assim seja, vai ser um ano estratégico para o nosso futuro, mas foi uma perda lastimável. O Willan é um nome internacionalmente muito respeitado. Ele era chefe da tesouraria? Ele, do Santander, o Neto, ele é da tesouraria do Santander. É bom, ele deve ser especialista em cortes, então. Ai, que grave. Dona Magda. Na verdade. Por favor, a direção da casa, por gentileza. Por gentileza, a direção da casa. Doutor Gadré, por gentileza, você poderia dar férias pro Vitorino, né? Gostei. Não, mas manda ele para uma escolinha, porque ele está com algum problema. E eu vou só complementar, na verdade, eu concordo. Mas foi genial. O Willan foi uma perda, eu concordo. Eu acho que eles até tentaram, né? Fizeram uma força, mas ele colocou que a permanência dele estava condicionada realmente a manter a política monetária e cambial. Quanto à política monetária, é o regime de metas da inflação, tem ótimos diretores dentro do Banco Central, eu acho que não haveria problema. Agora, quanto à política cambial, não existe regra, é realmente uma arte. Então, é um desafio, não tem como o atual ministro da Economia dizer, olha, vamos fazer assim, assado. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, é muito difícil, a menos que a gente não tivesse o regime de câmbio flutuante, fosse um regime fixo. Como por exemplo, na China, onde não tem oscilação, porque a China mantém o câmbio sempre no mesmo valor. Por quê? Para manter os contratos internacionais. Então, aqui no Brasil, não. Mas a China não, é uma ditadura, é outro perfil. Por isso, não tem aqui... Lá não existe iniciativa privada, o governo controla tudo. Exato. O que acontece aqui? Em tese, o governo não deve se meter nesses tipos de contratos particulares, enfim. Onde é que ele se mete? Às vezes, ele dá uma antecipada para que o tombo não seja tão grande. Então, ele pode intervir em alguns momentos, mas não tem como alterar o regime de câmbio. Esses guri hoje estão com as periquitas tudo algariado. Mas sabe o que o Estevão falou, dona Magda? O doutor Estevão Rodrigues, um amigo nosso em comum aqui da bancada, e um brilhante médico, é um comunicado oficial, ele vai se dirigir esse fim de semana para Atlântida, lá no Yacht Club, lá na Lagoa, lá, para dar toda a segurança. O Barco do Amor está ao vivo a partir do dia 5 de janeiro e vai ser, agora não sei quem é a noiva, fazer o noivado do Vitorino. Qual das periquitas? É uma das periquitas. Qual é a dona Magda tem problema aqui. Não, eu não posso, porque eu estou em litígio. Eu estou em litígio. Mas eu ia dizer, mas não tem quarentena? Ele mal terminou um casamento. Não, mas veja bem, e falou de mim. Levantou suspeita sobre a sua idoneidade. Não, mas peraí, como é que vai esse negócio aí? Eu quero saber, porque isso vai pesar na hora do patrimônio. Tem preço essas periquitas. Doutor Estevão. O Vitorino vai pedir pensão para a dona Magda. Doutor Estevão estava passando, a esposa dele, que é professora, disse, amor, onde é que você vai com tanta pressa? Com esse olhar lesto, circunspecto, assaz atribulado e um pouco tarcanho. Ele disse, olha, eu ia ao banheiro, mas agora eu vou procurar antes um dicionário. Gustavo Vitorino... Eu já li isso. Você viu que eu mudei. Eu vi a tua adaptação, foi brilhante. Não, só tem uma saída. Eu cheguei a tomar um susto por um momento. Doutor Otávio Gadré, por favor. A gente vai fazer um abaixo-assinado. Ou o senhor manda ele se tratar, porque ele não está nada bem. Ou o senhor eu tenho notícia séria aqui e se não me deixarem dar, eu vou acabar com ele. Eu vou sair e vou montar um programa de TV para que eu possa dar... que foi julgado aquele caso da Espanha que a gente tinha, estava trazendo um acompanhamento do menino. Então ele foi condenado à prisão perpétua. E acompanharam então a orientação do Ministério Público, a recomendação do Ministério Público. E o mais interessante é que como aqui no Brasil... Somente vai poder pedir a revisão depois de cumprir 25 anos de prisão. Tinha que dizer que no Brasil tinha que ser assim. Claro. Eu acho, dona Magda. É claro. É verdade. Marido que larga você assim e já vai ir pro Barco do Amor e Atlântida. Não respeitou nem a quarentena. Esse menino vai praticar o suicídio. Esse menino vai praticar o suicídio. Eu só quero dizer que este caso não transitou. Eu acho que ele é muito mal para se fazer.
Falar sério, não, fala. Não, eu só quero, em relação à notícia da doutora Luciana, eu só quero dizer que o mundo realmente está em rediscussão. Mesmo a Espanha, que é um lugar tradicional, conservador, né, estabeleceu-se a partir dali, após esse julgado, uma discussão muito severa, assim, sobre a pena perpétua para alguém. Tanto é que uma das explicações até irônicas foi dada, não te preocupa, porque daqui 25 anos ele pode fazer a revisão. Que foi uma explicação irônica em relação aos questionamentos que se faz hoje da recuperação do cidadão, seja lá o que for. E este menino, que de menino não tem nada, ele é um monstro, assassino, né? É um monstro. Ele tentou trazer para si a primeira justificativa de que fosse doente a sua defesa e não conseguiu, né? E ele não consegue o justificar por que ele fez. Ele não sabe por quê. Ele não sabe, ele matou os tios, matou 2 primos. Não, as crianças. De uma forma constrangedora e não sabe definir. O Vitorino é 10, é o que diz aqui o Flávio Luiz de Souza, nosso telespectador. Não, isso é a opinião do Flávio Luiz. Ele é 10. Nunca vi o Vitorino. Não, a mulher diz que ele não é 10. Não. O que é isso? Não, para não fazer assim, não, a gente faz assim para ser mais delicada. Olha aqui, ó, Vitorino, presta atenção. Vitorino, por gentileza, manda um abraço para o meu filho, ele é teu fã. O filho dele chama Flávio Edson de Souza. Belo exemplo, Flávio. Vitorino, dá para esse menino. Um abraço, Flávio, obrigado pela participação. Que bom que você entende o bom humor. A gente pode dar notícias sérias intercalando com bom humor para que o programa se torne interessante. E é isso que a gente faz aqui, tá certo? A gente brinca, se diverte, mas no fundo todos nós somos amigos e isso é o mais importante. Não é bem verdade. Mais ou menos. Mais ou menos. Promete casamento e não... e daqui a pouco a gente sacaneia um ao outro. E daqui a pouco a questão 29 do Enem, tá? E seguidinho. Não, ele está proibido, doutor Gadré, mandam para ele um WhatsApp, ele não pode falar na questão essa. Vai por mim, que eu sei que eu estou dizendo. Ele não pode falar isso na televisão. Proibido! O doutor Gadré vai tirar ele ao vivo. Eu acho. Alguém tem que tirar ele daqui. Magda, fala, Roberta. Eu gostaria de informar, porque nós estávamos no início do programa tratando sobre a questão da chancelaria e eu citei a Organização Mundial do Comércio, que é presidida com muita honra, nós brasileiros temos, do Roberto Azevedo. Eu não lembrava do nome, e fui pesquisar, então é Roberto Azevedo, é um grande nome. Ele realmente eu sou fã dele e ele entende muito. É fantástico. Já faz bastante tempo que ele é o presidente. Ele é muito bom, as palestras dele são fantásticas. Ele é especialista em comércio internacional. Vocês lembram daquele caso, daquele homem que pegou a mãe e matou e concretou na parede? Um carro bizarro que aconteceu em 2015. Tu tá super bem hoje. A luta leve. Não, acho que os teus assuntos estão levíssimos. Eu falei de... Não, calma aí. Eu falei de economia. Um matou o tio, a tia, as crianças. O outro emparedou a mulher. Mas vamos lá, conta da... Botou a mãe na parede. Eu me lembro. Não, nós falamos de economia, falamos de... Vamos lá, por favor. Não tem pozinho de baratinha hoje, não? Não falo mais. Fala, querida. Quem quer falar do homem que emparedou? Não. Que não seja assim, que eu te não deixo falar mais até o final. A Lu gosta muito das pesquisas feitas na URGS. Então, ela trouxe em uma ocasião aqui a respeito da farinha feita com baratas. E aqui na bancada, então, todo mundo ficou horrorizado. E eu brinquei com ela. Lu, eu nunca vou na tua casa para comer pão. Na dúvida, eu não vou comer pão. Então, essa era a brincadeira, por isso que o Vitorino tá brincando. Mas assim, esse negócio que a Lu falou do emparedamento da mãe do cara, tem um caso lá nos Estados Unidos, agora em Minnesota, que eles fizeram uma escavação e acharam quase 15 ossadas de pessoas. O sujeito matava e fazia os homeless, essas pessoas de rua, pessoas miseráveis que não têm familiares, que não têm procura. O sujeito matava essas pessoas com requinte de crueldade. Encontraram no porão dele uma sala com coisas de tortura. Ele matava as pessoas arrancando os pedaços, as pessoas vivas. Negócio monstruoso. Sabe, a maldade humana parece não ter limite. Esse caso que a Lu está falando aqui para poder pegar pensão, né? Que a mãe botou tinha a mãe na parede. E vai ser julgado na segunda-feira no primeiro tribunal do júri pela juíza de direito Karen de Souza Pinheiro. Doutora Karen Villanova. Maravilhosa. Dona Magda. O cara sentia saudade da mãe dele, você vai só na parede. Parou.
Vamos lá, seu Mário, fala alguma coisa séria. Tem 40 anos. Magda casada, esse cara aqui. A dona Magda largou e muito boa. Escuta, o colega Mário Barcelos está tentando falar uma coisa séria. Da Venezuela fizeram uma manifestação e, claro, a polícia de lá bateu nos professores. Então, estava vendo aqui... Você sabe onde é pé? Um salário mínimo na Venezuela dá para comprar 1 quilo de frango e 1 quilo de queijo. Bom, a inflação este ano chega a 1.350.000 ao ano. E o ano que vem vai a 10 milhões. Que horror. A inflação, 10 milhões. Os venezuelanos emagreceram neste ano já 11 quilos. 11 quilos. Vitorino fosse para lá, era até bom passar uma temporada lá, para ele se... Tu não quer ser médico lá na Venezuela? Ia para lá para melhorar a situação. Vitorino, eu quero dizer o seguinte... Para aí, vocês estão de sacanagem. Não, eu quero falar sério contigo. Eu tenho uma bordinha de catupiry, que é o símbolo das melhores pizzas. Uma bordinha de catupiry. Esse negócio de batidinha e tanquinho. Você é coisa de buquiana que passa fome. O sujeito riscado, é porque foi riscado no mapa. Bordinha de catupiry. As tuas bordinhas de catupiry estão com queloide, porque elas estão muito grandes. Não. Olha aqui, só o seguinte, o Gustavo Vitorino é o que mais babado por eles aqui, todo mundo, inclusive os homens. O Adriano, não, isso é uma coisa que respeita. Ele banca as mulheres? Banca, sim. Banca. É só na jurídica, não, banca. Ele bota ela sentada em cima de uma bancada. Boa noite, presta atenção. Boa noite, bancada ilustre do Rio Grande. Admiro a todos, mas se derem férias forçadas para o doutor Vitorino, terei que tirar férias também. Ele é a alegria da bancada. Sou fã do Marne, enciclopédia viva. Abraços a todos. Adriano Saldanha. Só que o Adriano cometeu uma indelicadeza. Ele esqueceu que existe na bancada outros componentes. Eu acho que quando elogia, tem que elogiar todo mundo. Não, ele quer elogiar. Então tu pode malhar esse Adriano. Não, tu não merece elogio. Presta atenção. Presta atenção. Rinoceronte, presta atenção. Presta atenção que o Cera Parquetina e Rinoceronte mandou dizer pra ti que é pra tu ficar quieto. É que nós provocamos um assunto com ele. E eu disse, doutor Gadré, dá férias para o Vitorino. É por isso que ele só se referiu. Não seja ciumentos contra o pai. Eu posso te contar uma coisa, quando as pessoas falam, Tito xinga as pessoas. Aí ninguém te elogia. Aí as pessoas não te elogiam. Mas também não querem elogiar. Ó, começou, ó. Olha só. Falando em elogios... Tem razão? O Mário disse que eu tenho razão. O Mário é o bondoso e a voz da sabedoria. Tem razão. Tá há 25 anos aqui na casa. Daqui a pouco a questão 29 do Enem. Parou. Olha aqui, ó. Falando em 29, não tem nada a ver com 29. Nesse dia de hoje, a Rede TV completa 19 anos. A rede a qual nós estamos associados, que passamos a sua programação, enfim. Então, ficam os nossos cumprimentos. E me arrisco até a dizer os cumprimentos da casa, porque hoje é um feriado, né? Acho que só nós estamos aqui ao vivo, né? Só nós estamos aqui ao vivo. Então, os cumprimentos de toda a casa aos 19 anos da Rede TV. E o narrador mais sexy vão comentar e narrar o jogo. Eu e o Henrique Pereira, amanhã, Brasil e Uruguai. Vocês são os mais sexys? É considerado. O Henrique Pereira, ele tem uma fixação por ti total. Por mim? Ele quer botar o GPS do teu carro para te seguir. Não! Em real time. Dona Magda, eu preciso dar um abraço, parabéns para a equipe da Rádio Grenal. Hoje tive a honra de participar ao meio-dia do programa Café com Futebol e eles este mês bateram a maior audiência que eles tiveram até hoje, desde a inauguração do horário. Um programa excepcional, de muito bom humor, estão todos comemorando. Então vai um abraço ao Kenny Braga, o nosso Benhur Marchiori numa fase excepcional, a Aninha, que dá o tom feminino à bancada, e o produtor, o nosso estagiário era o Bruno, que ganhou o prêmio Press de estagiário. Muito legal, uma equipe muito divertida, todos coordenados pelo Dalpisol. Então, meus parabéns à turma e parabéns pelos índices de audiência. É um trabalho sério, divertido, e o meu celular, dona Magda, entupiu ao meio-dia a mostrar assim, a seriedade e como eles são assistidos. Mas o senhor Chicopofone não participava desse programa? Não, eu estou em outro horário, eu estou às 5h30. Aí subiu a audiência? Que é mais fecha. Não, pior, eu não conseguia tragar o seu Kenny Braga. Que uma isso? Coisa muito antológica. Ele é muito dinossauro, vivia me ofendendo no ar. Mas ele gosta tanto do senhor. Eu sou bonito. Entende? Ele gosta do Magda, você está em maus lençóis. Por quê? A Clarice Tomasi, lá de Gramado, Ai, meu Deus, empresária de Gramado, mandou uma mensagem seguinte: Vitorino, eu vi a Magda com um gato aqui em Gramado. Um divórcio litigioso, posso ser sua testemunha.
Como é o nome dela? Clarissa, querida amiga, obrigada. Uma amiga contou, não preciso de inimiga, Clarissa. Ajudou, que é isso? Ajudou muito. Olha aqui, ó, dona Magda, vamos ver aqui, tem coisas... O Everton Lemos diz assim: esta bancada está de parabéns pelo nível de debate. Observação importante. Teremos condições de obter sucesso em negociações com os Estados Unidos, pois temos um governo que traz valores de honestidade e ética nos negócios. Os Estados Unidos da América, do ponto de vista militar, sempre foi nosso aliado e continuará a ser. E ter militares nas áreas de comando no Ministério da Defesa vai dar mais credibilidade e respeito à nossa nação. Quem mandou esse e-mail é o Dr. Everton Lemos dos Santos, que é da bancada de vocês, dos advogados. Bem legal. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se iludam, não. Os americanos, eles fazem negócios. Mas é claro. Os americanos não têm amigos nem inimigos. É business. Diz para a Coreia do Norte começar a comprar produtos manufaturados americanos para ti. Eles viram o melhor amigo. Vitorino, olha aqui, ó. Quero te dizer o seguinte: a dona Alzira Levis Duber, que é a nossa telespectadora assídua, ela diz assim: adorei você dizer ele não é tolo. Sim, é verdade. Vale para o nosso novo governador e o nosso novo presidente. Vamos deixá-los em paz para escolher quem eles acreditam ser interessante, pois acredito que eles farão o melhor para nós. Informa ainda que a Lady Magda e o Lorde Vitorino estão impecáveis e gostaria de saber quem vai falar a respeito do dia de hoje, da proclamação da República. Abraços, pessoal. Alzira, Mário, tu fosse escolhido... Nosso professor. Pode falar, não. O primeiro ato foi assinado pelo Rui Barbosa, primeiro ato. E foi uma das maiores traições que o Marechal Deodoro da Fonseca fez para com o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II jamais esperaria ou esperou ser atraiçoado dessa forma, porque além de ser amigo pessoal, o Marechal era o seu homem de confiança. A situação é que a República estourou de uma hora para outra. O Marechal estava de pijamas, ele estava com problema estomacal, ele estava se sentindo mal, etc. Quando batem a sua porta, um ajudante diz: Marechal, não dá para segurar mais a proclamação da República, os quartéis irão para a rua amanhã. Temos que comunicar ao imperador. Aí vão ao imperador, Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, ou estava descendo a serra, fica a 40 quilômetros do Rio de Janeiro, quando eles comunicam: imperador, o senhor vai ter que ir embora do Brasil. Então, mas como? O que houve? Não, o senhor não é mais um imperador, acaba de ser proclamada a República Brasileira. Todo mundo sabe que a República iria acontecer e o próprio imperador, pela sua cultura, pelo seu conhecimento dos homens mais cultos de sua época, no mundo, não foi só no Brasil, ele ficou perplexo com aquela situação. Mas eu vou ter que ir embora do Brasil? Aí, o senhor vai ter. Então, ele foi embora, foi para Paris, durou apenas 2 anos depois disso tudo. Então, começou de um problema, haveria, evidentemente, como aconteceu em outros países do mundo, como a República Francesa, depois da Revolução Francesa, de 1789, depois volta a ser o Império Francês, com o Napoleão Bonaparte e assim por diante. Mas começa a República desta forma, com o Marechal doente, com problemas sérios, batem a sua porta e diz: não dá mais para segurar. A República será proclamada esta noite. Então ele teve sim que assumir. Traiu o imperador, seu grande amigo pessoal, Pedro II. Isso prova que na política, senhor Vitorino, não tem nem amigo nem amiguinho. Na televisão também. O senhor acha? Na bancada da atualidade também. Na bancada também. Só tem isso. O que tu está mostrando? Tu está tirando atenção. Eu vou ter que te dar um gancho dos dois dias. O bilhetinho que o Lula mandou pro Moro, elogiando a promoção dele, cumprimentando pela promoção, mas pedindo se ele pudesse voltar para Curitiba, ia ser tão legal. Ai, que maravilha. Que o Moro chamava ele de senhor ex-presidente. Depois daquela primeira audiência, eu acho que o Lula vai sentir saudade do Moro. Olha aqui, ó, deixa eu dizer, vamos voltar a falar sobre vamos ouvir a opinião de alguns telespectadores sobre o tema sexualidade
nas escolas. O Maurício Oliveira de Souza diz o seguinte: eu não acredito que uma pessoa esclarecida como Vitorino é contra que um professor fale sobre métodos contraceptivos, doenças ligadas ao sexo e sexualidade. Este realmente nunca entrou em uma sala de aula da periferia com adolescentes com centenas de dúvidas, diz o Maurício Oliveira. Já o Alessandro diz o seguinte, o Alessandro Toledo: minha opinião, falar de sexo com crianças e adolescentes, isso é com os pais. Meu filho, quem dá orientação sobre isso sou eu. Escola é para dar vivência social e conhecimento. Da vida do meu filho, cuido eu. Ele é minha responsabilidade e a educação começa em casa. Quem mais fala sobre isso? Não, aqui. E a dona Denise de Bagé, a Denise Goulart de Munhoz, que sempre participa do nosso programa, olha como ela tem uma visão diferente, tem até, quem sabe, uma solução. O componente curricular Ciências da Natureza, no 8º ano do ensino fundamental, trata do corpo humano, anatomia, fisiologia, características, doenças, enfim. E, obviamente, um sistema reprodutor. Então, não só neste conteúdo especificamente, mas durante todo esse ano letivo, principalmente onde, como disse, o conteúdo geral é o corpo humano, poderão ser tratados assuntos relativos à sexualidade, não tirando a atuação de um profissional, como orientador educacional, durante todo o tempo de escolarização, para auxiliar os pais na educação relativamente à sexualidade de crianças e adolescentes. Saudações, Denise de Bagé. Eu gostei dessa sugestão. A dona Denise encerrou o assunto. Pois é, por isso que eu quis ler para vocês e ela foi brilhante, a visão que ela tem, eu concordo. Marne, e aniversariantes tem? Vamos lá, tem muitos hoje, né? O Marechal Erwin von Rommel, chamado Raposa do Deserto, né? Foi um dos mais brilhantes oficiais generais, depois consagrado como Marechal da época do nazismo na Alemanha, principalmente com seu Afrika Korps, que foi desmantelado com a presença do Marechal, depois Marechal Montgomery, que é Bernard Montgomery, que era o inglês. O Rommel, inicialmente, ele como oficial do exército alemão, egresso já da Primeira Guerra Mundial, ele não partilhava dos pensamentos nazistas, mas foi convocado a assumir e começou a ser o grande e brilhante oficial nazista, sendo usado o nome dele em toda a propaganda que era feita no nazismo através de rádio, dos jornais e, evidentemente, daquilo que era publicado na Alemanha para todo o mundo. Ele era respeitado pelos oficiais de outros países, os aliados que estavam contra aquele Estado da Alemanha. Acontece que no dia 20 de julho de 1944, o famoso atentado a Hitler do filme aquele, Tom Cruise. Isso, pelo conde Graf, em alemão Graf significa conde, von Stauffenberg, que também estaria de aniversário hoje. Operação Valkyria, né? Isso, Operação Valkyria. Não estava naquele... Era um pouquinho. Ele havia sido metralhado por um avião inglês dias antes e estava se recuperando em sua casa. Mas ele participou dessa urdidura do assassinato de Hitler. Quando Stauffenberg joga a bomba, ele sai, a bomba explode, mata algumas pessoas, mas como a bomba foi colocada debaixo de uma mesa de carvalho, aquelas mesas de carvalho grossas, a bomba explode, fere o ouvido do Hitler, etc., mas não o mata. Ele sai, pega um avião, desce em Berlim e diz: o Hitler está morto, vamos mudar o governo e vamos já pedir imediatamente o armistício, vamos nos entregar, vamos acabar com a guerra. Só que Hitler estava vivo. Aí Hitler liga, o senhor reconhece a minha voz? Para um general, um dos generais que estava lá. Conheço. Quem é que está falando? Mein Führer, aquele jeito alemão, né? Aí ele disse: eu estou vivo, prenda todos e execute todos. Ele foi executado no pacote? Foi no mesmo dia. Aí começou a aparecer o nome de quem participou de toda essa urdidura e apareceu o nome do Erwin von Rommel, porque ele também esteve em algumas reuniões para a deposição e acabar com a guerra que já estava perdida àquela altura. O que foi oferecido a ele? Ele estava em casa com seu filho, sua esposa, etc. Ou o senhor se suicida, ou o senhor
será levado a julgamento como traidor e a sua família, vai acontecer alguma coisa com a sua família. O que faz? Levam ele, os 2 generais, até um lugar, ele se despede da esposa e dá um tiro na sua testa. Igual Cipião e Aníbal, né? Então foi essa a história final do Rommel, né? Não, isso aqui não tem no filme. Eu estou contando a história. A sabedoria, a história é a verdadeira sabedoria. E presta atenção, né? Outra foi pedido coisa. Que fosse contado. Klaus von Stauffenberg, que eu já falei, Graf, que morre depois coronel. Von Paulo estava nessa conspiração também? Von Paulo. Me parece que estava. Ele foi, inclusive, o camarada que mata, que determina o fuzilamento do Stauffenberg, todos aqueles oficiais que estavam junto com ele, estava do lado deles, mas quando viu, mudou. Porque seria também morto, né? Foi um negócio seríssimo isso aí. Vamos falar agora do Samuel Klein. Quem é que nunca ouviu falar nessa figura, né? Foi dono das Casas Bahia, né? Já faleceu, é um homem de comércio. Eu achei o fato mais inteligente dele é colocar Casas Bahia. Existe nome mais tradicional e mais fácil que Casas Bahia. Ele fez uma venda, vendeu por bilhões da Casa Bahia e tal, e deixou os filhos muito bem. O Borjalo, desenhista e cartunista brasileiro, a Vanjorico, né? Foi uma atriz brasileira, fez muitos filmes em São Bernardo do Campo, na antiga Vera Cruz, que depois foi para Paris, onde ela fez muitos filmes lá. E essa é para o Vitorino. Petula Clark, Vitorino, completando hoje 86 anos de idade. 86, uma grande cantora inglesa, britânica. E o Vaninho, fez parte da história. E atriz brasileira, nossa amiga Regiane Goulart. Estaria de aniversário no dia de hoje. Isso. Se viva estivesse. Se viva estivesse. Ela morreu em 2013, 5 anos já da morte. Isso aí. Leilane Neubart, jornalista e escritora brasileira, completando hoje 60 anos. Ela nasceu. A Leilane, aquela que fala assim, que você não entende absolutamente nada do que ela diz, porque ela nunca foi promovida dentro da Globo, porque você não entende nada que ela diz. E o Marcelo Faria, o filho do Reginaldo Faria, que está completando hoje 46 anos de idade. Quanto o Reginaldo Faria? Hein? Quanto o Reginaldo Faria? Não, o filho dele, 46. Sabe que o filho Eu entendi a sua brincadeirinha, viu, senhor? Ele e a mulher dele foi o primeiro casal a fazer um ensaio no Brasil. O filho do Marcelo Farias. Né? O senhor Faria? Acho legal, Faria. O Marcelo Farias. Marcelo Faria. O Marcelo Farias. Eu fui antes de ti, eu falei antes de ti, te ganhei. Olha aqui, ó, gosto muito da Atualidades Pampa. Programa produtivo. E que para o não deboche. E que soma muito ao nosso dia, diferentemente da concorrência, que 80% é formalidades e 20% construtivo não agrega nada. Parabéns à mesa, Rangel de São Leopoldo. Vocês falam a nossa língua, a língua dos gaúchos, sem formalidades falsas, como a concorrência. Eu não queria falar da concorrência, quem falou foi o senhor. E de falsidade. Eu quero mandar beijos e abraços para 2 pessoas, para o vô João, que tem 98 anos, que é meu fã, e para a avó Antônia, casada com o vô João, que tem 96 anos. O vô achou o Iguatemi mais bonito que os shoppings da Argentina. São meus fãs, me acham linda de viver, louco para me apresentar para eles e tal, barará. E eles foram no shopping Iguatemi, eles são bisavós da Chanel Maria, minha afilhada, e tem as fotos de todos eles aqui com o Papai Noel lá do shopping Guatemi e com a Chanel Maria. É verdade, o shopping da Argentina estão sucateados. Os bisavós da Chanel Maria. Quem é a Chanel? A Chanel Maria é filha da Luciana Loreto. Ah, a Totozinha? A Totozinha. Que ela ficou brava porque eu chamei de pulguenta. É, então tu não sabe... Mandou um e-mail pra mim malcriado. Tu não sabe a foto que ela fez de ti ontem. Mandou um e-mail pra mim malcriado dizendo que eu... Ela fez 2 fotos de ti que eu não posso te mostrar. E divulgou. O Vitorino é muito agressivo. Recebi a foto, essa foto que a senhora menciona, eu recebi. A Chanel Maria. Que foto é? Agora eu quero ver. Não. Tu não te conhece? Eu tava vestido? Não. Pô, uma foto tua pelada é brincadeira, né? É um atentado ao pudor. É um atentado. A graxa já suplantou a parte por dentro. Ele nem olha, não consegue ver nada pra baixo. Parou. Uma montanha. Olha, mandaram o ursinho, aquele barrigudinho, teu filho, aquele que tu tem aí, teu filho? Mandaram aqui diversas fotos dizendo que é tu te olhando no espelho. Eu tô até de gravatinha agora. Essa gravatinha aqui foi a Carla que botou. É a Carla que fez. Agora, que cara de pau, o cara com esse visual ficar pelado na frente de uma mulher aí. Tem que apagar a luz. Na corrida aí. Eu não sei quem é. 190. Apaga a luz aí não vê nada.
Que é isso, gente? Vamos parar. 1, 2, 3 e vai. Vamos parar com isso. Olha, eu diria para vocês que já causou muita felicidade. Então, Magda, eu quero só terminar. O cachê depois da... Fale, doutor Rússio, por favor. Eu quero terminar um assunto que nós debatemos ontem. E eu não tinha compreendido, porque o ministro Dias Toffoli e o Fux foram ao Temer tentar negociar aquele aumento numa troca, o que seria uma troca. Eles abririam mão do auxílio moradia e então ganhariam o assunto. Eu não entendi como é que se faz isso. Como é que se viabiliza isso? Exatamente, porque esse auxílio moradia ele é resultado de milhares de ações no Brasil que acabaram no Supremo e o Fux, então, avocou para ele, deu uma liminar e isso é pago por liminar. Então, primeiro, causou estranheza que ele negociaria uma liminar dada por um ministro do Supremo. Ele está dizendo que revogaria uma própria liminar que vigora há 2, 3 anos, que ele revogaria. Então, é a primeira questão que me causa uma estranheza, assim, quando começa a misturar política e economia com decisão judicial, é ruim. Isso. A senhora, embora a gente tem esse apreço direto. E a segunda questão, que ninguém versa sobre ela, é que mesmo que os valores são iguais, valor vai impactar, não, mesmo que fosse, vai impactar, primeiro, para todo funcionário público, eleva o piso. Sim. E além de ter os reflexos para o Ministério Público e para os magistrados. Então, a consequência de não se confunde em nada com a consequência do outro. Então, estamos comparando coisas completamente desiguais, valores desiguais. É que, na verdade, esse benefício foi utilizado como estratégia, como uma forma de viabilizar esse aumento, que estava trancado e não tinha sido concedido. Então, eles usaram indevidamente essa rúbrica, porque tem casos, por exemplo, onde o marido e o casal, ambos magistrados, recebem esse benefício. Outros casos onde a pessoa tem apartamento próprio, não precisaria fazer uso, atravessa a rua. Também recebe esse benefício. Então, foi como a gente vê nos estados, sempre aquele jeitinho, né? Então, nesse momento, seria uma forma de regularizar essa situação, esse jeitinho que eles fizeram, e agora sim, com a concessão do benefício. O que a gente está falando de rúbrica? Esse benefício impactava em 333 milhões de um montante agora, que é o impacto do reajuste de 717 milhões. É um pouco menos que 50%. Mas é uma forma, pelo menos, de minimizar e botar a pá de cal numa discussão. Sim, pode minimizar, doutora, mas o que não termina são os reflexos. Sim, mas eles queriam o aumento desde sempre. Só que como eles não estavam conseguindo botar em pauta... Lógico, claro. Na verdade, assim, historicamente, o Poder Judiciário sempre foi o mais ganancioso. Ele detém os maiores rendimentos, os melhores salários do país. Sempre foi um poder ganancioso e que sempre esteve acima da própria lei. Porque ele mesmo altera e interpreta as leis que lhe beneficiam. Então, assim, o Brasil está sendo passado a limpo. Eu acho que o primeiro passo para o país passar a limpo é se rever constitucionalmente a formação do Conselho Nacional de Justiça. Boa. Porque esse Conselho Nacional de Justiça era para ser a fiscalização da sociedade do Poder Judiciário. Mas criaram o Conselho Nacional de Justiça e entregaram para quem? Para o Poder Judiciário. Virou um sindicato do Poder Judiciário. Então, assim, o Legislativo passa pelo voto, o Executivo passa pelo voto. Está na hora do Judiciário ser passado num pente fino também, porque está demais a coisa. É verdade. Está demais, não tem limite. Contra-cheque de 6 dígitos, hoje é a coisa mais comum. 300 mil. Gustavo, ainda mais contra-cheque de 6 dígitos antes da vírgula é absurdo. Num país miserável como o nosso. E eles julgando a realidade, porque eles têm acesso a informações que o brasileiro comum muitas vezes não tem. Então, assim, partiu o erro deles em querer aumento no momento que as pessoas estão lutando para sobreviver. E acho que é um tiro no pé a longo prazo, realmente. Muito bem. Deixa eu passar aqui uma outra informação para vocês. Neste dia 15 de novembro, a senhora... Já 16 agora, né? Pois é, mas no dia 15, eu só li agora, a Hilda... Eu não sei se é Frez ou Friz,
que é de Venâncio Aires, comemora os seus 94 anos. Caramba. Então, vou mandar um beijo para dona Hilda Frise, que mora em Venâncio Aires, que assiste o nosso programa. Desculpa, eu não ter enviado antes, mas estava carregando. Muito chimarrão. O chimarrão. Mandar um abraço pro Toninho Português, que nos recebeu ontem com extrema gentileza, carinho. Olha, Toninho, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. A festa estava belíssima. Mandar um abraço também pro Vando Lippert, da banda Black Bull, que lançou o seu DVD, fez um show country rock maravilhoso. Obrigado a todos pelo carinho que nos receberam lá. Eu acho que eu e a doutora Luciana... Faço minhas as suas palavras. Realmente estava linda a festa, fomos parabéns. Tratados com extrema gentileza, carinho. Então, obrigado, Toninho. Valeu, foi ótimo. E o senhor não foi o mestre de cerimônias? Ah, sim, eu peguei o microfone lá e conduzi a homenagem ao Toninho. Muito justo e merecido. Foi linda a homenagem. Ele fez com muita propriedade. Foi o que o Dória fez, né? O Dória já se lançou a candidato à presidência em 2022. Já está do lado. Né? Já? Já se lançou. Pediu o WhatsApp de todos, certo? Né? Todos os governadores e tal. Foi mestre, determinou até o tempo que os governadores tinham que falar. Mas assim, o Marni, eu vou falar com você, Eduardo. O Dória... Ele não pensa que gerir o estado de São Paulo é como gerir a cidade de São Paulo. O furo é mais embaixo. Ele não geriu também, né? Ele vai começar... Então assim, ficaram queixas, viu que ele se elegeu raspando. Se elegeu raspando e ele vai ser extremamente fiscalizado. O estado de São Paulo é diferente. Vai ser uma tragédia, eu quero dizer para vocês. São Paulo é um núcleo urbano forte, que você administra com aspectos ligados ao urbanismo, mas... O estado de São Paulo tem componentes econômicos fortes, é a locomotiva da economia brasileira. O furo é muito mais embaixo. Ele vai ter que... Não vai ser só fazendo gracinha e sorrindo na televisão que ele vai... E aquele viaduto que caiu em São Paulo, que coisa horrorosa. Aquilo caiu um pedaço. Ele não caiu, ele cedeu. Cedeu. Aliás, isso é uma coisa, o pessoal do CREA vai adorar o que eu vou dizer agora, porque exatamente é afeto ao CREA. Mas o mobiliário urbano... Capuani, que ele tem vida útil. As pessoas não sabem, mas o sujeito mora na casa há 50 anos. Gente, tem que chamar um engenheiro para dar uma olhada como é que está a casa. O mobiliário tem vida útil. O mobiliário urbano, viadutos, pontes, passarelas, tem vida útil, tem que passar por... Agora, nesse momento, hein, Chicão, você como professor de história, que eu fico me perguntando, pirâmides que duram 5, 10, 50 anos. Pirâmides que duram 2 mil anos, 3 ninguém sabe a idade daquilo. Tem 3 mil anos, 4 mil anos, está lá intacto, não tem uma rachadura, não tem nada. É picaretagem dessas obras aqui. E as construções romanas em Roma? Em Roma ali, 2 mil anos. Mas o Coliseu deu um probleminha, né? Parece que um lado caiu. Mas e daí? O senhor está bem, o senhor está bem. A Magda olhou com uma cara que não acreditou. E a torre... O Coliseu caiu. Mas sim, mas a torre das pizzas lá também não deu uma inclinadinha assim? Na pizza. Ficou só a massa. A cobertura escorreu pela torre. A torre das pizzas... Agora, um estado que também vai ser bem interessante de a gente acompanhar vai ser Minas Gerais. Né? Em razão de que o Partido Novo é um partido novo. Vai ser a vitrine. Realmente com 70% da população apoiando esse novo governador. E tomara que realmente levante um estado que está muito quebrado. A situação dele fiscal é bem preocupante. A julgar pela firmeza constatada na audiência de ontem por parte da juíza substituta da Lava Jato, não duvido que muito em breve a Resistência exija que o novo governo substitua o programa Mais Médicos pelo Mais Juízes Cubanos, pois nos próximos anos a única possibilidade que o Lula terá de sair da cadeia seria colocar o mafioso Abadia como seu colega de cela ou fazer o curso de mestre de obras, a exemplo do Eduardo Cunha, porém com especialização em construção de túneis. Magda, manda um beijo para minha amada Mara, que fez aniversário ontem, é fã de vocês. Mara, beijos para você. Abraços a todos. Giovanni Prestes, que fazia horas que ele não participava do nosso programa com seus e-mails, enfim. Deixa eu ver. Só fazendo uma brecha, tu falou de Minas Gerais e eu falo aí, por outro lado, de Espírito Santo, que está de parabéns, né? Espírito Santo e São Paulo tem o seu comprometimento, é o menor comprometimento do Brasil em termos de pagamento de folha, de funcionalismo público. Então, aí vai os parabéns. É possível. Claro. O Espírito Santo é um estado equilibrado, mas também o Espírito Santo é o tamanho de Caxias, né?
A economia do Espírito Santo é o tamanho da cidade de Caxias. Então é relativamente fácil. Mas Santa Catarina também é outro modelo, né? Estava Hoje atrasado. Hoje mandaram uma foto de um posto de gasolina. Dos amigos. Nossa turma dos friends lá. Sim. O pessoal foi para Santa Catarina e mandaram uma foto do posto de gasolina. 409. Gente, mas é liquidar, isso aí, né? é isso aí. O que a gente vai fazer? O pessoal da Sulpetro, o sindicato dos postos de gasolina, tem que se manifestar, tem que dizer alguma coisa. Atenção, alô, assim, Sulpetro. Vem no programa do Paulo Sérgio Pinto sempre. Nós vamos pegar o presidente do Sulpetro. Tem que dizer o que está acontecendo, porque não dá 4,89, 4,99 aqui, Santa Catarina 4,09. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Voltamos amanhã, sexta-feira, quer dizer, mais tarde, daqui a pouco, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos aqui para mais uma Atualidades Pampa. Até lá! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.